Então, boa noite, irmãos. Estamos começando mais um estudo da nossa série sobre marcos espirituais. Na semana passada a gente falou sobre o marco do batismo com fogo, mas melhor expressão seria o marco da prova. Que todos nós somos provados e temos que passar por momentos de prova na nossa vida cristã. Conforme a gente viu, Tiago falando que bem-aventurado aquele que passa pela prova e é aprovado. E são experiências que Deus promove em nossas vidas para que a gente cresça. Então, e aí foi a comparação de batismo com fogo, dando uma abordagem de fogo, não como fogo de juízo, mas o fogo do Espírito que transforma, que purifica, que nos aproxima do caráter de Deus. E aí hoje nós vamos estar vendo o próximo marco espiritual, que é o chamado, que nada mais ele é como, entre aspas, um batismo em amor, ou com amor. Não existe essa expressão batismo com amor na Bíblia. Eu já ouvi gente pregando até sobre isso, mas não existe. Mas eu gosto da expressão do sentido de batismo como estar imerso, inserido, completamente envolvido, embebedado pelo amor. E aí sim, a expressão ela passa a ter coerência bíblica. O texto base que nós temos é esse em Filipenses 3, de 7 a 12. Eu transcrevi eles aqui e eu gostaria de ler nesse momento. O apóstolo Paulo fala assim: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparada com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não é claro, irmãos, para trás, como é que é? Não. Que eu não penso que já consegui. Isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Além desse texto, mais esses 3 outros versículos que estão na nossa apostila, que é 1 Coríntios 13, 8, quando fala: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciências passará. Agora, pois, 1 Coríntios 13, 13, permanece a fé e a esperança e o amor. E esses 3, porém, o maior destes é o amor. E Mateus 24, 12 a 13, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nesses 4
capítulo, trechos, nós temos o primeiro, só a gente vai fazer um pequeno comentário, o primeiro texto de 1 Coríntios, só voltando aqui, nós vemos, de Filipenses, digo, o apóstolo Paulo abrindo a sua alma e fazendo quase, ele testemunhando para os irmãos de Filipos, mas abrindo a sua alma para o Senhor. Ele está fazendo uma declaração, na realidade, para Deus, dizendo assim, Senhor, olha, eu descobri que eu tenho que te seguir, que eu tenho que largar a mão de tudo e correr atrás somente para as coisas da Ti. Eu quero abrir mão dessas coisas, eu quero seguir apenas em obediência. Você vê alguém totalmente expressando nessas palavras uma verdadeira paixão por Jesus. Estar apaixonado pelo Senhor. É engraçado, quando a gente conhece Jesus pelo arrependimento, a gente sente vergonha dos nossos pecados, a gente sente querer uma transformação das nossas vidas, mas essas experiências do chamado é quando a gente dá uma resposta em amor pelo amor recebido. Por Ele ter feito tudo, ou por Ele estar fazendo tudo, por Ele ter nos salvado, por Ele ter nos transformando, por Ele ter nos dado o Seu Espírito, por Ele nos batizar, nos revestir com poder, ou seja, por Ele nos envolver, nos agraciar com tudo, que eu vou responder para Ele? E aí você escuta dele assim, olha, eu te amo. Ele falando assim com a gente. Não sei se vocês já... Aí, quem não se derrama ao Senhor quando ouve o Senhor falando conosco, eu te amo, meu filho, meu servo. Quem não se derrama? Só não se derrama quem não conhece o Senhor ou não tem o Espírito. Mas às vezes há circunstâncias na nossa vida que, mesmo o Senhor aparecendo diante de nós, a gente até fala assim, Senhor, tudo bem, mas não dá para antes o Senhor fazer isso, ou colocando condições, e a gente vai ver que a gente precisa enfrentar um pouco disso. E aí nos textos seguintes, os textos de 1 Coríntios 13, que fala sobre a questão do amor, mostrando que dentro de todas essas experiências da qual a gente está trazendo, essa é a resposta que parece que Deus, nesse processo que Ele começou da nossa conversão, é a resposta que Ele está esperando que a gente dê para Ele. E aí, daí é a razão como eu coloco de que o amor, no caso aqui, é o que vai sempre que nos manter unidos a Cristo. Porque a gente pode passar por situações onde a gente pode ficar sem esperança, ou até mesmo a nossa fé ser abalada por alguma situação. Mas quando nós temos convicção, tanto do amor que Ele operou em nós, como do amor que nós temos por Ele, a gente consegue avançar. E aí, o último versículo de Mateus 24, 12 a 13, vem a ser então uma advertência para nós, que o diabo sabe disso. E a estratégia dele, então, é fazer com que nós, que já fomos trazidos já do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor, no reino do amor do Pai, que nosso amor se esfrie. E que, digamos assim, então o projeto final de Deus em nos salvar seja frustrado.
Porque se existe uma intencionalidade divina, além de aproximar você do Senhor, dele, Deus espera de nós uma atitude semelhante à que ele teve por nós também. E se a gente não tem essa atitude de amar como ele amou, de morrer como ele se dispôs a morrer, abrir mão como ele abriu mão, o projeto de Deus, ele é frustrado. Eu trouxe 3 perguntas aqui para a gente fazer, que são, por onde a gente vai caminhar nessa lição. A gente não vai vê-la toda, por conta, eu quero me aprofundar em alguns pontos. Então eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês entendem que deve ser um chamado ministerial, um chamado? O que vem a ser isso? Agora eu quero ouvir de vocês, a opinião de vocês, começando da mais nova, aqui da irmã Ruth, a mais nova, a menina, e aí vocês de lá para cá, vocês gostariam de ouvir a opinião de vocês. O que vocês entendem que seja um chamado ministerial? Sim, irmã Ruth, sua douta e advogada opinião. Isso não está na minha área, mas... Tá? Bem, o que eu entendo como chamado ministerial é esse chamado que a pessoa tem para já seguindo a Jesus, é claro, né? Mas se procurar se aperfeiçoar no conhecimento da palavra, para levar ao mundo o amor de Deus, cumprir o ID, né? Que a própria palavra de Deus diz. Ide por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura. Então, mas para você chegar atender a esse chamado ministerial, você tem que passar, eu tenho que passar por uma preparação, que não seja preparação, não digo preparação escolar, uma preparação da palavra de Deus, né? Procurar estudar, compreender e se dispor aí em busca do povo para levando a palavra do Senhor. Para mim, o chamado ministerial é esse. Sim, mas... Eu, infelizmente, nunca não tive esse chamado. Mas eu pois tenho um filho que teve esse chamado, se dedicou. Ó, aí, do jeito que ela está colocando, quer dizer que se ela estava indo bem. No momento que ela só colocou esse outro lado aqui, aí que você não teve esse chamado e outros têm esse chamado, aí eu vou discordar de você, mas a gente vai tratar isso lá na frente. Bom. Então ela já está, a advogada já está dando data vênia. Não, especificamente é para todos o chamado, é claro. Que a palavra foi dita para todos, e de pregar o evangelho a toda criatura. Eu, quando na minha juventude, eu procurei cumprir um pouco essa palavra, porque eu saí nas favelas para falar de Jesus, pegar as crianças, contar histórias e preparar as crianças para ir à igreja. Quando os pais não queriam ir, eu levava as crianças todas para a igreja. Eu e a minha irmã, uma turma da mocidade. Eu era jovem, no Rio de Janeiro, subi naquelas favelas para falar de Jesus. Depois que eu me casei, eu não tive mais esse privilégio. Bem, tive para fazer dentro da igreja, fazer o trabalho dentro da igreja, que você sabe muito bem que você acompanhou sua mãe como diretor do departamento infantil, que era o que a gente fazia. Mas, fora isso, eu não... Vamos lá. Deixa eu ver. Ana, por favor. Pode falar. Não sei se é isso, mas a Bíblia fala que todos nós somos sacerdócio santo, né? Uhum. Então, cada um de nós é sacerdote. Então, como sacerdotes, nós temos acesso à presença de Deus e temos um ministério. E qual é o nosso ministério? É ir e pregar o evangelho, né? Esse é um dos, né? Ser luz. Isso. Então, a gente prega com a nossa vida, não necessariamente com palavras, né? Uhum. A nossa Também. vida é uma carta aberta. Então, eu acho que tem um ministério que é para todos, como ela falou, que é o chamado de Deus para cada um de nós.
e tem um chamado específico para eu trabalhar como se fosse uma especialização dentro daquele chamado que geral. Deus fez, né? Do chamado geral. Então, o meu ministério seria evangelismo, do fulano seria servir, né? Então, cada um tem um ministério. Certo. Né? Não sei se é isso. É, bem colocado. Por favor, Edna. Não, é exatamente o que eu acho. Eu acho que, por exemplo, pode ser que eu jamais chegue a ser uma pastora. Né? Então, é muito específico, é muito do jeito de ser, de como nascemos, que já está intrínseco em nós, né? Do que a gente vai ser e a gente desenvolve. Então, assim, eu acho que o que eu vou fazer para exercer esse sacerdócio que a Ana está dizendo, pode ser com as minhas atitudes, com o meu jeito de viver, indo e ajudando, indo e falando, sempre que eu tiver oportunidade. Mas não precisa ser necessariamente sendo exatamente o que você é, porque eu sou diferente. Sim. Então, cada um, nem todo mundo pode ser só isso, porque senão Exato. como é que vai ser o outro? A gente precisa não é só de médico, não, a gente precisa também dos outros, de todas as profissões, né? E é muito como bem isso, colocado. é como questão de profissão mesmo, precisa de todas. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, tanto Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 5, Efésios 5, trazem diversas referências de dons e de ministérios. E que isso não coloca um superior ao outro, mas todos como necessários para a edificação do corpo. Porque certo? A mente é importante, mas o Deus Isso, exato. Foi o que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 12. Não é porque ele não está Isso. respeitando o meu corpo. Exatamente. Ele tem uma função para ser. Embora está lá embaixo de tudo, não quer dizer que ele é menos importante. E é assim que eu me sinto. Ótimo. Então, aí estou trazendo essa informação que as duas complementaram. Há um chamado específico para cada um de nós. Nós temos chamadas gerais para atender o propósito do ID, que isso é universal, para todo aquele que é seguidor e que tem a fé em Cristo Jesus. Mas existem chamados específicos, com ministérios específicos, com dons específicos, com habilidades específicas, com atividades específicas. Agora, presta bem atenção. Vamos lá, só problematizando. Essa atividade ela foi desenvolvida por quem em nós? Pelo Espírito Santo. Então eu vou levar outra pergunta. Se essa atividade é promovida em nós pelo Espírito Santo, e se por acaso a gente não está vivendo ela na intensidade como deveria ser, o problema é do Espírito Santo? Não. E aí passa a ser um problema nosso de relacionamento com quem? De você estar mais antenado. Isaías 40 fala assim: mas os que esperam No Senhor renovarão suas forças, correrão, E não se cansarão, caminharão, não se não se fatigarão, fatigarão. voarão como águias. com asas como águias. Voarão. Tem mais. Quem faz isso tudo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Aí a gente às vezes fica assim falando: ah, Senhor, eu estou cansado. Opa! Madre Teresa, que Né? Pois é, olha só que exemplo de mulher. Que
Que exemplo de mulher. Todo dia com uma criança da África no colo, dando de comer, cuidando. São alguns exemplos que a gente tem que falar assim, botar, tem uma expressão aqui, né, aí esqueci a expressão de você vestir a viola, né, vestir a caráter. Mais ou menos isso, né, de você reconhecer que, olha, quem está sendo dirigido e guiado pelo Espírito é movido pelo Espírito. E se é o Espírito que nos move, o Espírito, ele é incansável. Mas ele deixa eu ficar cansado na minha casa. Não estou dizendo não. Gente, eu não estou falando aqui que não temos o direito de sentir cansaço. Lógico, cansaço físico a gente tem. E a gente vai sempre ter, desde o pequeno ao maior, ao mais velho. A questão é que quando o Espírito vem sobre nós, as nossas forças são renovadas. E aí a gente tem que, então, o segredo é, como diz a palavra, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E a gente tem que deixar isso acontecer em nós. Vamos lá. Caso você já tenha tido alguma experiência de chamado, vocês poderiam compartilhar? Alguém teve alguma experiência que o senhor chegou e falou assim, ó, filho, eu quero que você faça isso. Alguém teve algum Deus mandando você fazer algo? Você sabe que eu tive essa experiência, sabe com quem? Sim. Com a Dilza. Foi? Conta aí, minha irmã. O marido dela que me procurou. O marido dela procurou através de uma pessoa. Falou com eles que precisava de um advogado e mandou que fala, então tem essa pessoa que eu conheço que é o ideal para atender a sua mulher. E aí ela chegou, ele ligou para mim, falou, olha, a minha esposa vai procurar a senhora também. Eu nem sabia o que era. E lá ela chegou, já chegou chorando e falou comigo, eu não quero me separar. E o meu marido mandou que eu viesse aqui que a senhora vai fazer a nossa separação. Eu falei, não, eu não fui chamando, eu nem falei com o seu marido, não estou nem sabendo do que se trata. Aí eu falei, senta aí, fica calmo, vamos conversar. E Deus começou a falar comigo, né? Para conversar, para falar com ela, falar do amor dele para ela. E ela chorando, ela disse, eu vou me embora. Parou de chorar, eu vou me embora porque tem uma amiga minha que vai me levar a um centro espírita. Uau. Aí eu falei, poxa, é isso que Deus está me falando. Eu falei, não, mas espera aí, eu tenho muito que conversar com você, principalmente sobre essa saída agora sua, que você quer ir para o centro espírita. Eu tenho uma coisa para te falar. Aí ela falou, o que é que você tem para me falar? Eu falei, olha, primeiro eu quero que você confie em mim. Comecei a conversar com ela profissionalmente como amiga. Você confia em mim? Você acha que eu sou advogada, que quero separar você do seu marido? Comecei a fazer umas perguntas para ela e tal, ela respondendo. Ela chorava muito, porque ela não queria perder o marido, né? E o Júnior conhece bem. E aí ela falou, mas eu tenho que ir, porque ela olhava no relógio, porque eu tenho que ir. Eu falei, pois é, eu vou deixar, você vai sair sim, mas eu quero. Depois nós conversamos muito, ela parou de chorar, dei um copo d'água para ela e tal. E ela falou assim, engraçado, eu perdi a vontade de chorar. Eu falei, pois é, você sabe por que você perdeu a vontade de chorar? Porque Deus não quer que você chore por isso. E se você quiser, nós vamos orar agora. Eu sou evangélica. Você já foi a alguma igreja evangélica? Não, eu sou católica. Eu falei, pois é, você é católica, vai fazer o que? Espiritismo? É porque lá eles vão fazer um trabalho para o Hélio não se separar de mim. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso, não acredita. Isso é engano, mentira, estão te enganando. Vamos orar? Eu sentei do lado dela na poltrona, no meu escritório tem duas mesas. É uma mesa que é a do meu marido e a minha, uma mesinha assim. Mas tem um sofá grande, eu sentei do lado dela, comecei a conversar com ela, peguei na mão dela, comecei a orar com ela, né? Aí orei, olha, quando ela saiu do escritório já era mais de 6 horas, acho que era umas 3h30. E aí eu falei para ela, você vai me prometer uma coisa. Não, ela foi, me abraçou e falou assim,
puxa vida, a senhora não é. Quando eu entrei aqui, eu vi a senhora assim, como uma pessoa que queria destruir a minha vida. Agora eu vi que a senhora não é essa pessoa. Eu falei, muito obrigada. Então você viu a pessoa certa. Eu sou essa pessoa. Eu não estou aqui para destruir seu casamento. Eu também sou casada, muitos anos de casada, e eu jamais acabei com algum casamento aqui no meu escritório. Apesar de ser advogada, só quem não quer ficar casada é que eu regularizo, falei para ela assim. Aí agora você vai me prometer uma coisa. Você não vai ser do espírito, viu? Você promete? Aí ela ficou assim, mas é minha amiga. Não, você vai falar com a sua amiga que você não está interessada mais em ir ouvir o que o centro espírita quer te falar. Que você está indo à igreja. E eu vou querer que você vá à igreja. Vai à minha igreja. Dá uma chegadinha lá, vamos orar. Hoje se converteu ela se converteu, a filha se converteu. Ela manda mensagem para mim. Mas ela se separou. Minha mãe. Ela se separou, mas olha, sabe quanto tempo? Foi com o mesmo chororô. Não, ela se converteu, aceitou a Cristo, não ouviu. Sabe quanto tempo levou para ela se separar? 8 meses. No final, ele já não queria que eu fosse advogada dele. Por quê? Porque ela está sendo advogada dela. Eu não conseguia, porque ela falou comigo, eu falei assim, o que você quer? Ela falou, eu quero pensão, eu quero carro, eu quero apartamento. Ela mora no Sudoeste. Eu falei, olha, então vamos orar e tudo isso Deus vai te dar. E eu fui caminhando, eu fui encantoando ele, tá? Ele só me conheceu no dia da audiência, ele nunca foi. Ele não teve coragem no escritório. Mas ela ficou com tudo que ela queria, para a glória de Deus. E nós orar, ela ia lá, no final ela ia lá para a gente orar, pastor. Tinha filho? Dois filhos, casal, já é avó. Hoje a menina dela é uma serva de Deus também. Foi tudo em levou para a paz, igreja. né? Foi, depois ele procurou fazer o divórcio também, ele se casou novamente. Não, tem uma pessoa lá, mas depois ele ficou muito doente, né, Júlio? Problema cardíaco, sabe? Mas ela também ficou doente, coitada, ela também teve câncer. Jesus curou ela de câncer. Ela sei. Não, ela era manancial. Hoje ela está na presbiteriana, né, Júlio? Que ela ficou, a filha se casou. Aí ela foi para a presbiteriana renovada do Cruzeiro, que ela mora no octogonal. Mas é uma boa pessoa, Dilsa. Muita gente no meu escritório veio para Jesus. Então, olha só, então a irmã Ruth trouxe esse testemunho de que Deus está sempre nos chamando. O que a gente precisa fazer é estar atentos ao chamado do Senhor. Dizer que foi uma coisa fácil? Não foi fácil, não. Ela mesma sabe, o testemunho que ela dá. E aí vamos lá, olha só. E que resultados um chamado ministerial produz em nós? No caso, muda até a vida toda, né? Como claro. O que mais que pode produzir? E nós Em nós que ouvimos o chamado. Ah, tá. Não, assim, você ouviu o chamado, o que isso produz em você? Alegria de obedecer, né? Progresso espiritual, né? Progresso espiritual. Deus está nos usando para abençoar a vida de outra pessoa. Está vendo como isso sendo instrumento de Deus? O que mais? Eu falei que é responsabilidade que Deus está nos dando e a gente tem que cumprir. Então, uma responsabilidade, uma resposta à responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos. Olha, não tem sensação melhor na vida cristã do que você se ver instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Acho que só o profeta Elias não gostava, né, de receber. Não era ele que só dava uma notícia. Não tem coisa melhor. É bom mesmo, né? E interessante que, olha só, ao mesmo tempo, a gente tem algum tipo de resistência. Não é bem resistência. Não, a gente... De errar. Não é, mas aí que tá, olha só. Uma vez Jesus estava falando com os discípulos, está lá em João, capítulo 13 ou 14. Jesus falou assim, olha, o meu Espírito que eu vou mandar para vocês,
Ele vai fazer vocês se lembrarem de todas as minhas palavras. Vos fará lembrar de tudo aquilo, vai colocar na sua boca, você vai falar, não o que você tem que falar, vai falar, porque o Espírito vai falar. Quem deu essa promessa que ia fazer isso foi Jesus. E eu boto minha mão no fogo para qualquer um ao ouvir um chamado de Deus, para qualquer coisa, e se colocou à disposição para cumprir esse chamado, ele se sentia primeiramente incapaz, ele se sentia que não tinha condições, não tinha habilidade, e ele viu a manifestação sobrenatural do Espírito fazendo. Não, eu já passei por isso, achei incrível. Eu lembro quando eu estava no grupo da Diana, Pois não. tinha duas moças que eram, como é, não é adventista, é aquele outro. Testemunho de Jeová? Testemunho de Jeová. Que queria explicação sobre uma parte da Bíblia, que eu nesse momento exato, eu não lembro o que era. Mas eu me lembro que eu me enchi do Espírito. E eu ficava pasmo no que eu estava dizendo, porque saía da Bíblia diretamente. Eu me lembro que a gente estudava muito, né? Cada dia, todos os capítulos de tudo, da Bíblia inteira. E eu sei que quando essas duas criaturas apareceram, foi lá na casa da Keila, lá no lar. Eu falei, expliquei, eu dizia, sabe? E eu mesma ficava assim, mas nossa, sou eu que estou dizendo isso? Porque não era eu. Não era eu que estava falando, e eu sentia isso. E como você ficava? Não, maravilhada, né? Porque eu sabia que não era eu, que eu não tinha aquela capacidade toda de falar tão explicadinho e tão perfeito daquela forma que eu estava explicando para as duas. Mas eu sentia que não era eu, estava saindo da minha boca, mas não era eu. Olha só como o diabo é sagaz. Porque uma das maneiras que ele tem de tentar, ele não vai conseguir tirar a nossa salvação se estamos em Cristo Jesus. Isso ele jamais vai conseguir. Porque o próprio Jesus falou que ninguém vai tirar da mão dele. Luiz, por isso que eu tenho uma pergunta em relação àquele último texto que você colocou lá atrás, que diz assim, que o amor esfriarão de muitos esfriarão, mas aquele que permanecer nele será salvo. Mas é isso que eu digo, mas a nossa salvação, você acabou de dizer, não já está garantida? Porque eu tenho uma amiga que eu admiro muito, que fala assim, ela peca, ela faz, acontece, mas ela diz assim, minha salvação em Cristo ninguém me tira, eu sou salva porque eu creio em Jesus, e o sangue de Jesus tem poder, que e ninguém me tira minha salvação. São duas coisas, fala. Então, fé, olha só, o Tiago coloca, a fé, ela está falando que acredita, mas uma fé sem obras, assim, de você viver o cristianismo, viver a fé, ter uma postura em Cristo Jesus, ter uma atitude de busca, uma atitude de intimidade, uma atitude de santidade, ela é morta. Ela é morta. Essa fé que ela tem é uma fé infrutífera. É uma fé morta. Ninguém vê Jesus na vida dela. Entendeu? Ninguém é, ué. Ninguém. Você está entendendo? Então, se é uma fé frutífera, o diabo jamais vai conseguir te arrancar dos braços do Senhor. Pode se levantar o quanto for. Você vai ficar em pé. Agora, o pecado na vida do cristão é um acidente. É aquela consciência. Eu sei para onde eu vou, eu estou caminhando na luz e na verdade do Senhor. Eventualmente, por conta da minha natureza, eu piso fora da linha, é um tropeço. Esse é o pecado do cristão. Quando o porque ele sempre vai existir. Nós nunca vamos ser perfeitos nessa vida. Estaremos tropeçando. Porque eu sei. Mas não vivemos embaraçados nos pecados. Deixa eu explicar. Eu tropeço, eu vou dar um exemplo claro. A gente tem diversas situações no dia que a gente erra. Por exemplo, quando eu condeno alguém, ou então quando eu falo mal de alguém, não devia falar, né? Quando eu julgo alguém, eu sei que eu não devo fazer isso, mas eu baixo a guarda, não fico atento, tropeço quando falo mal do Luiz, ou quando eu fofoco. Então, o Luiz, eu fofoquei dele,
Eu preciso me arrepender desse pecado. Outra coisa é quando eu vivo fofocando, independente ou não da consciência desse pecado. Se eu vivo na fofoca, se eu vivo roubando, se eu vivo mentindo, sabendo que isso é errado, aí já não existe, aí é condenação. Aí já porque não é eu estou fazendo, exatamente, não é tropeço. Certo. Porque aí eu estou fazendo consciente. Aí já não existe mais certeza de salvação. Sim. Porque eu não posso ter certeza de algo que Deus me dá, se na verdade Ele me chamou para um caminho diferenciado. Exatamente. Ele me deu clareza de que eu devia caminhar nele, mas apesar de saber o que Ele espera de mim, eu rejeito o que Ele espera de mim para viver do jeito que eu acho que eu tenho que viver, que é no pecado. Então essa falta de consciência, na verdade, ela me traz um coração impenitente. E o coração impenitente, ele não se arrepende. Quem não se arrepende não é perdoado. E outra, isso significa quem está sendo o Senhor da vida dela? Ela mesma. E não o Senhor da vida dela tem que ser nós estamos supondo, Jesus. sim, claro. Nós estamos supondo. Mas aí voltando, isso só essa estratégia maligna. Se a gente sabe de que atender os chamados de Deus é a coisa que traz uma realização, uma alegria, uma motivação, o diabo ele tenta nos imobilizar, tentando fazer com que esse start de ir para fazer a vontade dele ou cumprir algum serviço na pessoa dele, que a gente não faça isso. E aí a gente vai colocando uma série de justificativas que são humanamente aceitáveis e naturais, mas quando nós somos movidos pelo Espírito, como eu trouxe o texto de Isaías 40, o Espírito tu levanta. Então aí a carne, como estava contando o testemunho na semana passada, estava lá evangelizando no Rock in Rio, e de uma hora para outra eu achava que não sentia a presença de Deus, que eu orava, eu não sentia nada, e eu falei assim, mas Deus, eu estou orando, estou evangelizando, estou buscando, estou jejuando, não estou sentindo nada, estou me sentindo vazio. E aí o Senhor falou assim, e desde quando você precisa sentir para fazer as coisas? Vai na minha força. E eu ia na força do Senhor e de repente eu me via orando com as pessoas, falando de Jesus e pegando e parava. Gente, como foi maravilhoso. E novamente aquele sentimento vinha, mas eu não sou movido por fé, ou por sentimento. Eu sou movido por aquilo que está escrito. E eu sou movido pelo Espírito. Se o Espírito está me levando, então eu vou indo. E vou. E, como dizia, fui fundo, né? Precisa gravar isso. Eu não sei mexer aqui nesse gravador. Só apertar o pause, tem dois pauzinhos. É porque ontem... Vamos aqui ver. Pode continuar aí, minha irmã. Só voltando ali, essa questão do chamado ao ministério é um chamado, é uma convocação ao serviço. Isso. Né? É uma convocação ao serviço, seja ele natural ou sobrenatural. Exato. É uma convocação ao serviço. Às vezes eu estou sendo impelido pelo Espírito a um serviço natural. Eu vou arrumar a igreja, eu vou arrumar as cadeiras, eu vou limpar, eu vou servir com as crianças, eu vou servir na diaconia. Esse é um serviço do corpo de Cristo, para Cristo. E tem o serviço sobrenatural, que é esse chamado para os de fora. Isso. Que é quando a gente escuta, que vai compartilha o evangelho, ora com fulano, entrega uma palavra. Esse também é um chamado ao serviço que é mais forte, mas também a gente não pode desprezar o natural. Não. Que é aquela, eu estou com vontade de levar sopa na rua. De onde vem essa vontade? Do diabo é que não é. Então é algo do Espírito para socorrer aqueles que estão necessitados. Hoje eu cheguei aqui, primeira coisa que eu vou fazer, o Marcelo já falou que a menina não pôde vir por causa do ônibus, primeira coisa, eu cheguei, fui lá pegar a vassoura para catar as baratas daqui do salão, que estavam mortas, escapou duas. Não viu.
Eu tentei, quando eu vi, eu fui lá e... Sem vergonha. Né? Mas assim, sabe? De você... Não, mas o que moveu fazer isso? Que eu pensei, tem um pessoal que é fresquinho, como o Marcelo, que não gosta de barato. Né? Minha mãe tem pavor, meu filho! Não, mas não é isso não, porque eu sei que as pessoas, é um bicho asqueroso. E eu falo assim, não, vou correndo lá para tentar. Não gosto também não. Detesto, mas eu vou assim, mas olha, eu vou lá porque minha mãe não gosta, o Marcelo não gosta, as irmãs ficam incomodadas. Eu vou lá tirar aquele bicho lá. O que move isso? Não é apenas o fazer, mas é saber que está fazendo por ele, para agradar os filhos dele, para ajudar e servir aqueles que são meus irmãos, que estão ligados comigo, que são o sangue de Cristo que corre em mim, corre neles também, e só eles não terem, chegar assim, sentarem aqui e ter a satisfação de não ver esse bicho asqueroso, já é uma satisfação de alegria da minha parte. É isso. Mas, Luiz, assim, eu acho que esse chamado, falando do cotidiano, gente, quando a gente fala assim, poxa, Deus botou um anjo na minha vida, não tem um vizinho, ou então uma pessoa que a gente não conhece, que faz uma coisa grande, que naquele momento é grandiosa. Sim. Eu acho que isso é Deus que soprou e disse, vai lá, faz isso pra ela. Exato. Eu acho não, eu creio que é. E aí você tem que ficar nas mesmas expectativas, assim, agora sou eu. Para onde o senhor quer me levar? Nesse caso, não é um serviço ministerial. Não. Serviço ministerial é por Mas acontece muito. Mas muito. Mas sabe por quê eu acredito que acontece isso? Porque ele, às vezes, não pode contar com seus filhos. Muitas vezes, os filhos estão ocupados demais. Às vezes. E aí ele vai usar pessoas que ele sabe que ele pode usar. Então, tem gente dele espalhada por todo lado. E a igreja foi levantada por Deus para servir a sociedade. Mas como a igreja tem algumas dificuldades de sair para servir, ele levanta as pessoas que têm um coração um pouco mais voltado para o serviço, para o próximo, para acolher as outras pessoas. Então, olha só. Esse é o processo que nós caminhamos até agora em termos dos temas. Nós falamos desses marcos espirituais, eles sugerem ter esse processo. O encontro, que é o nosso encontro com o Senhor. Posso contar só uma coisa que foi fantástica? Pode, lógico. Não, essa foi demais. Antes de viajar para o exterior, eu fui lá no aeroporto para ver... Quer pausar? Não, vai. Não precisa, rapidinho. Aí tinha um senhor muito humilde lá no aeroporto, que eu não sei se ele veio de avião, fiquei impressionado. Sabe, de uma humildade muito grande, do interiorzão mesmo. Ele tinha que ir para a rodoviária aqui, do plano, aquela ferroviária Sim. que fica, rodoviária que fica em frente ao Parque Shopping. Certo, E ele não tinha ideia que ele nunca veio em Brasília. E ele estava na parada e eu fui para o aeroporto e fiquei na parada e escutei ele perdidinho assim. Aí tinha um taxista que virou para ele e disse, eu te levo lá, mas é bem caro, uma fortuna. Aí eu virei assim e disse, moço, olha só. Eu vou mais ou menos para o lado que você vai. Pode deixar que eu te levo lá na porta dessa rodoviária. E ele todo preocupado. E a mulher dele ligava toda hora. Ele dizia assim, tem uma mulher aqui que vai me levar lá. Eu não tenho ideia se é verdade. Eu sentia que ele estava com medo de eu também dar um golpe nele, alguma coisa. E a mulher dizia assim, deixa eu falar com ela. Aí eu pegava o telefone. Você vai levar meu marido no lugar? Desse jeito. Gente, essa mulher ligou 1000 vezes. Eu botei no ônibus, nós pegamos o ônibus, paramos na estação Asa Sul, pegamos o metrô e fomos para... Eu tive que descer do metrô, botar esse homem na portinha, para ele acreditar que ele estava na rodoviária. Porque até então ele não acreditava que eu ia deixar ele lá. Eu falei, nossa, ele é muito humilde, muito simplório, assim, sabe? E ele não está crendo, então eu preciso realmente fazer isso para ele ter certeza que ele está no lugar certo. Pois eu fui, desci, levei, enquanto eu não botei diante do guichê que ele queria ficar, e a mulher ligando toda hora, sabe? E aí, quando eu viajei, eu encontrei gente que não falava minha língua,
que não tinha ideia do que eu estava falando, estava querendo, porque também não falava inglês. E, no entanto, me ajudou perfeitamente, deu tudo certo. Então, assim, eu sinto que tem tudo a ver também, as coisas que você faz, né? Você recebe. É impressionante. Recebe. Então, eu fiquei lembrando do senhor Simplório, quando esse cara que não falava inglês, não falava nada, só falava lá a língua dele que eu também não falava. Das crianças. E me ajudou pra caramba. Então, assim, é tão impressionante como vale a pena a gente ajudar. Aleluia. Né? E atender. É maravilhoso demais. Então, esses marcos que a gente está vendo, aí só a sequência, nós vimos então o encontro, que é o marco de quando nós nos encontramos com o Senhor. Temos o marco do arrependimento, que no caso é do batismo de arrependimento, do revestimento com o Espírito Santo, a ação do Espírito, de termos a nossa fé provada e agora chegamos ao marco do chamado. Esse processo deve ser natural na vida cristã. E aí eu até coloquei, né, que sugere o termo batismo, né, como indicar essa imersão de a gente estar aprofundando em intimidade com Deus. Um chamado é uma resposta de amor. Exemplo dessa resistência, Pedro. Que nem sempre quando temos um chamado, a gente atende. Né? Eu botei aqui, não fuja do seu chamado. Seja o instrumento que Deus quer usar. Ele quer uma ferramenta. O apóstolo Pedro, gente... São pessoas que formam uma ferramenta. Exato. Tá, uma chave de É uma chave de boca aqui. De boca, é. Isso. De fenda de boca. Feita de pessoas. Eu esqueci, tem que trazer essa linguagem mecânica aqui. Né? Eu olhei assim, nossa, é uma chave de boca, mas depois faltou meu esclarecimento. A Bíblia fala, né, que o apóstolo Pedro, quando estava com Jesus lá em João, Pedro, que tinha negado a Cristo, e depois já havia se arrependido e etc., era um dos íntimos de Jesus. Diz a palavra que quando Jesus estava ali conversando com ele, Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, você me ama? Aí Pedro: sim, Jesus, eu te amo. Olha a resposta de Jesus. Qual era? Lembra? Apacenta minhas ovelhas. Olha só como é que é a nossa resposta de amor a Deus. Quando Jesus pergunta para a gente se nós amamos, ele fala assim: te amo. A resposta então: sirva as minhas ovelhas. Cuida das pessoas que eu coloco diante de você. Fez isso 3 vezes para ele. Ele falou a terceira vez: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E disse: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus chega, traz uma chamada para Pedro: olha, então vai cuidar das minhas ovelhas. Quando chega em Atos, no capítulo 10, Pedro tem uma visão na casa de Simão Curtidor, daquela visão que veio o lençol, cheio de coisas impuras, segundo a tradição judaica, e o Senhor fala que viria alguém para ele ir na casa de Cornélio, que tinha um centurião romano que era servo do Senhor, para ele ir lá falar com ele. E ele foi lá e atendeu, e ali Deus disse para ele que ele, Pedro, havia sido chamado para pregar aos gentios. Está lá em Atos. Mas Pedro fez isso? Não. Ele foi até o Cornélio. Foi até a casa de Cornélio. Pregou até para o centurião. Mas não. Tanto é que depois, havia passado cerca de 7 anos, pelo menos, da conversão de Cornélio até o concílio de Jerusalém, e Pedro ainda não havia dado início à sua chamada aos gentios. Que só depois do concílio de Jerusalém, que está em Atos 15, que ele, caiu a ficha. digamos assim, que foi.
E aí nós temos o trecho de Gálatas 2, 9 a 14, que é contemporâneo a esse trecho aqui, que Pedro foi até a Galácia, onde Paulo tinha a igreja dos Gálatas. No trecho de Gálatas, Pedro é chamado de Cefas. Então, lá Cefas é a mesma pessoa que o apóstolo Pedro. E aí Pedro, do nada, começa a trazer ideias judaizantes lá para os Gálatas. E o apóstolo Paulo tem que fazer uma severa chamada. Ele, pô, meu irmão, qual é a tua, cara? Você não recebeu um chamado para levar a mensagem aos gentios, o que você está botando aí para eles trazendo peso sobre eles? Chamou ele de hipócrita. Foi. Então, o nosso silêncio ao chamado, cedemos ao privilégio de ser instrumento de Deus. No caso, o silêncio de Pedro em não atender o chamado foi que levou, a gente pode hipoteticamente dizer, foi uma das coisas que levou Paulo a ir pregar aos gentios. Porque foi exatamente nesse período de anos em que houve a conversão de Cornélio até a ida à Galácia, foi o tempo que Paulo se converteu e depois Paulo foi chamado por Barnabé para ir para Antioquia, e Antioquia é perto da região da Galácia. Antioquia fica na Síria, um pouquinho mais ao sul, mais ou menos, e Pedro, onde Paulo pregou a Galácia, onde ele fez a sua primeira viagem missionária. Então, veja só, o silêncio de Pedro ao chamado de Deus. Deus falou assim, tudo bem, você não atendeu, eu vou chamar outro cara aqui, vou chamar o Paulo. A gente não é a peça nesse fundamental. Se Deus chama você e você fala assim, Senhor, eu estou meio cansado, etc. Você, não, tudo bem, meu filho, pode ficar descansando aí. Pode descansar. Paulo, vem cá. A obra de Deus, nós não somos peças fundamentais, indispensáveis. Deus quer nos usar. Quando a gente dá a resposta para servir a Ele, o grande beneficiado nessa história somos nós mesmos. Somos nós mesmos. O Espírito de Deus foi ao encontro, de outro disposto a amá-lo e a atender o seu chamado. E é exatamente essa expressão. Essa é uma resposta de amor. Voltando àquela chamada de João, lá em Evangelho, quando Pedro, você me ama, o nível de disposição de serviço que você tem é o termômetro de paixão que você está por Jesus. Guarda isso. Se você está assim, se você vê na igreja, percebendo as pessoas, ou você mesmo, com algum tipo de acomodação, é algo sintomático de uma frieza espiritual chegando às portas. E eu vou parar aqui. Tem mais uma lição aqui? Eu vou parar aqui. O chamado é para você. Então, o chamado, ele não é uma experiência única, podendo ter ou não ter, faltou ali o ter, né? Ter ou não ter um caráter transcendental. Como o Marcelo bem colocou, Não, pode certo. ser. Podendo ou não. Isso, obrigado. Podendo ou não ter, faltou então a vírgula depois do não. Tá certíssimo. O sentido é o mesmo. Então o chamado, ele pode ter um caráter transcendental, de você ver Deus, meu servo, movido a coisa assim que você... Mas ele pode ser movido por uma coisa natural, simples.
O que vai acontecer é o nosso coração em dar a resposta e fazer aquilo por amor a Jesus, requerendo então de nós o quê? Paixão, compromisso e determinação. E eu vou finalizar contando uma historinha que aconteceu comigo. Alguns anos atrás aqui na nossa igreja, ia ter um jantar de aniversário da igreja. Aí a Renata estava organizando, preparando as coisas todas, acho que Herô viu essa cena. Aí a Renata chegou assim e falou para mim: meu bem, dá para você polir esses richôs aqui? Aí eu, tá bom. Fui polir todos os richôs bonitinhos, deixei tudo brilhoso, né? Aí tinha a base do richô, que era toda trabalhada, e onde fica o fogareiro, né? E o richô fica em cima. Aí eu cheguei para ela, Renata, precisa também polir a base? Eu já estava querendo dar um migué, né? O richô fica em cima, né? Tem a chama. Ela falou assim, meu bem, faz assim, você pergunta para o Espírito Santo o que ele acha e você faz. Lá fui eu polir a base. Fiquei sem resposta. Eu falei assim, eu nem comecei a perguntar. Vou polir. Lembra também do dia da uva? Da uva. Deixa você contar. Conta da uva. A gente estava arrumando, né? Dia de ação de graça, né? Ação de graça. E a gente queria fazer tudo de acordo com, como se fosse uma igreja primitiva, né? Cheia de uva, pães, aquele tudo. E aí isso estava nos ajudando. Aí faltou a uva. Aí ele chegou. Eu lembro desse dia. Você estava lá. Eu estava lá. Aí eu lembro da história. A gente pediu para todo mundo, ninguém foi. Aí ele chega, né? Aí, vai comprar uva pra gente? Mas eu não posso. Olha, não tem ninguém para ir, vai. Aí ele saiu, aí depois ele voltou lá da porta. Que uva que você quer? Ela falou assim, eu quero uva. Pergunta para o Espírito Santo o que você vai trazer. Cara, ficou caro. A gente nunca viu umas uvas tão lindas. Ficou caro. Eu lembro dessas uvas. Eu fotografei, eu tenho essa foto. Ficou caro, rapaz. Ficou caro. Não pergunte nada. Ficou caro. Eu cheguei lá no Oba. Não pergunte nada para a Renata. Eu já aprendi isso. Cheguei lá no Oba. O Espírito Santo pedindo para perguntar qual uva. Cara, essa, aquela e aquela. É todo preço. Tá bom. Então essa lição eu já aprendi. Não pergunta nada para nada. Amém. Tem uma foto dessas uvas que eu tirei, que eu estava fotografando esse jantar. Eu lembro que eu fotografei esse jantar. Na semana que vem a gente continua a questão do chamado, a gente vai ver alguma coisa mais detalhada do chamado, fazendo um contraponto do chamado de Paulo em relação ao chamado de Pedro. Já que a gente viu o não exemplo de um chamado, a gente vai ver um exemplo de chamado.